Gostaria de cumprimentar a todos, né? Como sempre eu tento demonstrar, e para mim é uma alegria muito grande que a gente possa estar mais uma vez juntos para conversar sobre um tema que para mim é um tema apaixonante, né? Que é falar um pouco de Cabala, né? E como vocês sabem, né, eu tento sempre trazer alguma coisa para esses nossos encontros que não seja tão somente aquilo que você pode encontrar em livros, mas de trazer uma conversa, trazer um tema que possa suscitar questionamentos, como eu gosto de brincar, né, possa gerar mais dúvidas do que, às vezes, explicação, porque da dúvida surge o entendimento, né? Então, eu mandei para todos, né, eu mandei um texto, né, que eu encontrei na internet, que eu achei extremamente importante, extremamente interessante, que era uma discussão sobre o universo, né, sobre o tamanho do universo, uma discussão sobre aonde que esse universo está contido, e se ele está crescendo, se ele está se expandindo, ou se ele não está se expandindo. Tá? Então, para que a gente possa falar desse universo, eu quero mais uma vez trazer essa figura para a nossa atenção, porque é importante que a gente entenda o conceito que está por trás dessa figura e o conceito que está por trás digamos, dessas verdades, porque às vezes a gente olha e não entende com profundidade. Então, o objetivo dessa figura, né, que a gente vê nos livros de Isaac Luria, né, que é narrado como Tsin Tsun, né, ou a contração, né, é um movimento que nos fala que o eterno, né, a fonte de onde tudo veio, né, aquele que nós não conseguimos descrever, aquele que nós não conseguimos conhecer, né, ele é luz, ele é todo luz, né, ele é a luz mais alta que a gente possa entender. E veja bem, quando eu estou falando que ele é luz, existe um símbolo na Cabala, quando a gente fala de Keter, né, que é a coroa, né, da árvore da vida, que é um rei, né, de barba, né, um velho rei, com uma só face, né, ele está de lado e só aparece um lado da sua face. O outro lado não aparece, né, ele está de silhueta, né, ele está de lado. Por quê? Porque tudo que a gente fala aqui de eterno, do Criador, do incognoscível, tudo isso é o que a nossa mente consegue entender. Mas existe uma parte, né, desse Criador que nós nunca vamos conseguir entender, não está na nossa capacidade de entender, né? Por mais que a gente se desenvolva, por mais que a gente cresça em sabedoria. Por quê? Porque o contido nunca vai entender totalmente, né, o que contém. Né? Então, existe um lado que a gente não discute, que a gente não vai tratar, que a gente nunca trata, né? Mas existe um lado desse eterno, desse Criador, que a gente pode, então, tentar intuir, pode tentar compreender. E esse lado, né, a gente diz que ele é todo luz. E aí isso está aqui esquematizado, né, nessa parte branca que nós temos aqui na figura. Aí ele se contrai, esse se contrai na realidade não é assim, ele cria um espaço, ele abre um espaço dentro de si mesmo, ele abre algum lugar, e diz os textos, às vezes, aonde ele não está. Agora, cabe uma pergunta,
é possível existir um lugar, certo, onde o Criador não está, uma vez que tudo é o Criador? Quer dizer, é difícil compreender isso, né? Em qualquer lugar que você pensar, ele está. Então, o mais correto seria dizer que esse ser, esse eterno, ele contraiu-se e retirou uma grande parte de sua luz, criando um lugar dentro de si, aonde essa luz era muito menor. E como a luz desse Criador é tão imensa, é tão grande, que quando ele retira uma parte dessa luz, ele se retira, né? Ele cria para nós, seres mortais, humanos, tá? Ele cria a escuridão. Mas note que na escuridão, né? E é isso que eu hoje quero reforçar, na escuridão existe luz, né? Essa escuridão, ela não é simplesmente ausência do Criador. Ela é uma parte onde esse Criador é menos radiante, né? Porque senão a gente devia considerar que toda a criação, né, a criação como alguns filósofos especularam no passado, ela teria surgido ex nihilo, do nada, né? E um axioma nosso diz, do nada não pode provir alguma coisa, né? As coisas eram trevas, eram escuras, mas a luz não veio das trevas, porque as trevas são ausência de luz. Então, essa luz do Criador, essa imensa luz do Criador, se retira, ele retira uma parte e cria, na nossa interpretação, um local com menos luz. Aqui eu tenho muita luz, aqui eu tenho menos luz. E aí diz, né, o texto, né, que ele repõe uma parte dessa luz maior dentro desse espaço onde ele diminuiu significativamente a sua iluminação. Tá? E nesse lugar onde ele diminuiu significativamente a sua iluminação, né, surge o quê? Né? Agora, a ciência diz para nós, surge o quê? Surge uma grande explosão, fruto de uma alta concentração de energia, né? Essa alta concentração de energia num ponto, né, provoca uma explosão, e essa energia, pela lei, né, de Einstein, ela se transforma em matéria na razão do quadrado da velocidade da luz, né? E igual a mc quadrado, né? Então, essa energia se transforma em matéria. E a ideia é que, quando ela se transformou em matéria, quando deu uma explosão, essa grande explosão, que a ciência hoje trabalha com ela, né? O que acontece? Eu tenho uma grande explosão de energia, e essa grande explosão de energia, né, ela gera matéria, mas essa matéria, por causa da energia da explosão, por causa da força da explosão, aqui ela ainda é ígnea, né, por isso o vermelho aqui. Aqui ela já está, vamos dizer assim, mais resfriada e em expansão. Veja que esse círculo é maior, o diâmetro é maior do que esse, e ela vai se expandindo. Note que este diâmetro agora é maior do que o anterior. E outra coisa, as distâncias aqui entre esses pontos, que eles estão de propósito os mesmos, né? Aparentemente são os mesmos, né? As distâncias entre eles vai aumentando. Aí você passa para esse outro
momento, né, onde esse diâmetro agora é maior que esse, então as distâncias entre essa matéria e essa matéria, ela vai crescendo. E a pergunta, né, a grande pergunta, né, sempre foi, bom, continua essa expansão, né, ou, a exemplo, talvez, de um chiclete, às vezes, a gente já chegou no máximo e já começou a voltar novamente, né? Os hindus falam muito na respiração de Brahman, né? Onde eu tenho, né, a sístole e a diástole, então eu tenho um movimento de expansão, eu tenho um movimento de contração, mas quando eu começo a contrair muita matéria num único ponto, existe um aquecimento, né, por causa de que eu vou diminuindo o volume, portanto, pela lei de Clapeyron, aquilo vai ter que aumentar a temperatura, né? E aí vai chegar num ponto que é energia e vai novamente explodir e vai, né, novamente se expandir e assim por diante. Então, a primeira grande pergunta é, bom, aqui começou a expandir, já terminou de expandir? Né? Aqui é uma outra maneira de olhar essa expansão. Note que essa primeira maneira que eu estava mostrando agora, ela é mostrando uma visão circular, né, do universo. O universo seria tudo isso aqui, né? E ele é círculo e ele está em expansão, né? Algumas interpretações dessa expansão do universo falam do universo no plano, né? No universo no plano, né? No plano aqui XY, mas caminhando nesse plano T, que é o plano do tempo, né? E caminhando aqui, e conforme ele vai caminhando, ele vai crescendo, e aí as distâncias vão aumentando, né? Agora, mesmo quem tem, ou quem fala nessa teoria plana aqui do universo, ele acaba concluindo que no final, num ponto de vista final, existe uma dobra do universo que se encontraria, essas pontas aqui, se encontrariam num ponto único e, portanto, daria de novo no universo circular, no universo volumétrico, vamos falar assim. Tá? Só que, e até para a gente entender talvez melhor, para quem tem dificuldade dessa visualização, tem esse exemplo aqui de uma bexiga, né? Essas bexigas de aniversário. Você pega uma bexiga, enche um pouquinho, coloca alguns pontos com caneta nela e continua agora a encher. Você vai ver que quando a bexiga vai enchendo, né, os pontos que você desenhou nela, né, que você marcou, eles, porque a dimensão dela, ela vai crescendo, esses pontos vão se distanciando uns dos outros, né? Então, o universo estar em expansão, né, significaria as galáxias, os astros estarem se afastando uns dos outros, as dimensões estarem crescendo. Tá? E como é que pode se saber disso, né? Na física, a gente tem um efeito muito conhecido, muito bem conhecido, que é o efeito Doppler-Fizeau, né? Que é o efeito, né? Para quem não gostava muito de física, né, na escola, né, a grande maioria, eu sei, tá? O que é o efeito Doppler? Você já experimentou, cada um de nós já experimentou estar, por exemplo, numa calçada, parado na calçada, e vem vindo, por exemplo, uma ambulância ou um carro de bombeiro, uma sirene, ela vem vindo. Então, ela tem um tom, quando ela está chegando perto de nós, e depois que ela passa por nós, ela muda de tom. Mas a gente sabe que se o carro parar, o carro de bombeiro, a ambulância, a sirene é um tom só. Então, como é que ela muda de tom? Né? Como é que aquele som muda de tom? Ele muda de tom porque o som, né,
a exemplo da luz, ele é vibratório. Eles são ondas de vibração, né? Então, eu tenho aqui ondas de vibração, no caso da sirene, de som. Conforme eu estou parado e o caminhão, o carro de bombeiro, ele vem andando, aquelas ondas, que conforme, por exemplo, as ondas de um lago de água, aquelas ondas elas vão se comprimindo, porque ele está andando, ele está se movendo, então é como se ele estivesse empurrando para o meu ouvido aquelas ondas, né? Então elas vão estreitando, né? Depois que ele passa por mim, né, as ondas continuam vindo para mim, só que agora cada onda que ele solta está um pouco mais longe porque ele continua andando, tá? Então ela muda a compressão dela, ela muda o espaço entre uma onda e outra, portanto ela muda de timbre, né? Isso acontece com a luz também, né? A luz, ela é um espectro que reúne todas as cores, a luz branca, né? A luz universal, a luz das estrelas, a luz... Só que, se elas estivessem se comprimindo, isto é, se o universo estivesse se contraindo, né? Nós que estamos olhando a luz das estrelas chegar até nós, deveríamos ver uma forma de onda, deveríamos ver essas ondas que estão sendo emitidas pela luz se comprimindo, tá? E atingindo mais o espectro de uma cor, o vermelho. E se ele está em expansão, né? Então a gente está observando uma estrela e ela está, se o universo está em expansão, ela está ficando mais longe de nós. Portanto, se ela está ficando mais longe, essas ondas que vêm dela chegariam com mais atraso ou chegariam com mais dilatação, vamos falar assim. E ela iria para uma outra cor, um outro espectro que é dessa frequência diferente, que seria azulado. Então, pela observação, né, das estrelas, dessa tonalidade, tal, os astrofísicos, tal, eles podem concluir que o universo ainda está em expansão, tá? Então, tudo aquilo que surgiu dentro daquele espaço, que a gente aqui desenhou ele como negro, por estar sem a luz total do Criador, né? Esse universo, ele continua se expandindo. Muito legal. Se expandindo aonde? Né? Porque, veja, a gente falar, bom, o universo está se expandindo, é uma ideia, tá bom, tá? Mas se ele está se expandindo, ele está dentro do Criador, né? Ou até uma outra pergunta, né? Considerando que o mais alto nível do Criador que a gente consegue imaginar, tá? É o mundo criado, né? Porque para trás disso a gente não consegue ir, então a gente consegue ver a criação para frente, e nós não conseguimos ir do momento da criação para trás, muitas vezes. Então, veja, esse Deus, esse lugar onde está contida a criação, ela está crescendo, mas crescendo aonde? Né? Diriam alguns rabinos que ela está crescendo no lugar uterino do Criador, né? Porque quando ele fez aquela contração, o Tzimtzum, né, um movimento de contração, abrindo um espaço onde a plenitude de sua luz não estava presente, né, ele criou um espaço, como é o útero feminino, um espaço propício, né, para uma gestação. Gestação do quê? De todo o mundo, do mundo criado. E quando a gente fala mundo criado, não é matéria apenas. Matéria, energia, alma, espírito, leis cósmicas e tudo mais. Tá? Então, falar que isso está
que isso está em expansão, implica a gente realmente pensar que toda essa, todo esse, aonde está contido todo esse mundo, ele realmente se expande, ele realmente cresce, ele realmente não tem limites. Mas aí fica também uma contradição, né? Como é que algo infinito pode estar contido em alguma coisa? Esse talvez é um dos grandes, digamos assim, pontos de meditação para a gente, né? Eu não pretendo ter a resposta para isso, né? Como sempre eu pretendo ter a pergunta, né? Ter o questionamento. Mas a resposta é uma resposta que tem que ser buscada interiormente, com a relação de cada um com o eterno, né? Mas, quer dizer, qual é esse conceito de infinito no mundo, mas um infinito que continua crescendo, continua se expandindo, e aí existe um limite para isso, né? Será que verdadeiramente, como dizem, né, a respiração de Brahman, um dia isso vai chegar ao limite? Ou será que esse limite não é um limite físico, não é um limite de tamanho, mas seria um limite de energia? O que eu quero dizer com isso? Será que um dia ele vai parar de expandir? Pura e simplesmente porque aquela energia da primeira explosão acabou? Né? Será que isso é possível? E quando ela acabar, né, olha só, né, existe uma lei de atração entre os corpos. Né? Essa lei de atração entre os corpos, né, faz com que eles tentem se juntar. Mas existe uma outra lei aí que está mantendo cada um em suas órbitas por causa das forças centrífugas, né, que sobrepujam as centrípetas, né, as forças do girar em volta, né, por exemplo, de um satélite em volta de um planeta em volta de um Sol em volta de uma galáxia. Né? Mas se essa energia toda parasse, né, será que tudo voltaria a ser uma coisa só? Quer dizer, tudo iria se comprimir, né? E a exemplo daquela bexiga, né, de festa, que estava expandindo os pontos porque eu estava enchendo ela, eu estava colocando energia. Né? No momento que eu parar de assoprar e abrir, né, a válvula ali, abrir o bocal, ela murcharia. Né? E quando ela murchasse, aqueles pontos que estavam ficando mais distantes, né, começariam a ficar mais próximos, né, até que eles se encontrariam num ponto só. Né. Eu quis trazer esse pensamento, essa dúvida, né, para a gente conversar um pouquinho hoje, na abertura do nosso encontro, porque essa é uma coisa que a ciência, né, está discutindo. Né? Hoje, realmente é sabido, até o telescópio Hubble e os outros, todos eles documentaram claramente essa expansão do universo. Né? Então, é interessante para nós que estamos pensando como é que tudo aconteceu, como é que de um Deus uno, né, que é todo luz, como é que surgiu o nosso mundo, como é que surgiu toda a criação. Né? E eu gosto até, né, de pensar no seguinte, como é que surgiu o bem e o mal. Né? Porque se só existia o Criador, se só existia a luz, concorda que dá para eu querer imaginar, né, que o fato de ter o Tsim-Tsum, o fato de ter essa contração, e o fato de, por nessa contração, a luz diminuir,
de novo eu vou dizer, ela não foi totalmente retirada. Dentro daquela treva existia luz. Né? Então, ao retirar, né, uma parte da sua luz, uma parte daquela luz, e criar um lugar com menos luz, parece que foi criado nesse momento, já nesse momento, um lugar de muita luz e um lugar de menos luz. Parece até que foram criadas como se fossem duas colunas, uma branca e uma negra, né? Uma com muita luz, uma com menos luz. E a gente costuma chamar aquela com muita luz de bem e aquela com pouca luz de mal, né? Mas, na verdade, as duas são a mesma essência. Tá? Pensa nisso, né? Eu vou deixar isso como um pensamento, né? E vamos voltar novamente, imaginando o seguinte, né? Nesse mar, nesse lugar com menos luz, nesse lugar onde aquele filete de luz aparece, né? O Criador separa águas de baixo de águas de cima. E no meio de uma e da outra, tá? Ele coloca o firmamento. Tá? Nota que o firmamento, né, é algo que liga, né, que interliga, falando das águas de baixo como sendo o mundo material e das águas de cima como sendo um mundo não material. Tá? O firmamento, aparentemente, é o que liga, né, esses dois mundos. Tá? Isso recorda, né, muito a figura, a carta do mago, e lembra para a gente já discutiu isso em outras oportunidades, a letra Aleph. Por quê? Porque o Aleph ele pode ser descrito como um Yud para cima, o Yud é 10. 10 é o Deus, porque o 10, 1 mais 0 dá 1, o 1 é o todo, né? O 1 é tudo, né? E então eu tenho um Yud para cima, um Yud para baixo e um Vav no meio. O Vav é o número 6, que é normalmente representado como aquilo que une, né? Um prego, alguma coisa que une duas coisas. Então, ao dizer que ele separou as águas de cima das águas de baixo e que colocou entre as duas um firmamento, né? Eu posso interpretar que o mundo não material e o mundo material estão interligados. Esses dois mundos estão interligados através do firmamento, tá? E essa afirmação, né, traz uma série de consequências interessantes para nós. Né? Porque se esses dois mundos eles estão interligados, né, aquelas declarações do Kybalion e mesmo do Trismegistus, do Hermes, né, aquilo que está acima é semelhante àquilo que está embaixo, e o que está embaixo é semelhante àquilo que está em cima. Né? Além dessa similitude, além deles serem semelhantes, né, o fato de existir um firmamento entre eles mostra que existe uma ligação entre os dois. Aquilo que está acima e aquilo que está abaixo. Não são coisas separadas, são facetas, vamos falar assim, são elementos aparentemente diferentes na sua manifestação. Nós sabemos que são iguais na sua essência, tá? E o mais interessante é que estão interligados, né? Aí ele cria, né, o dia e a noite, né? E olha, antes de ter o firmamento, ele já tinha luz e trevas. E depois que ele cria o firmamento e cria as águas de baixo,
ele cria os luzeiros no céu, né? E separa esses luzeiros, usa esses luzeiros para separar o dia e a noite, tá? Então a gente começa a ver também que parece que tudo aquilo que foi criado, ele foi criado como se fosse um espelho, tá? Como se fossem duas coisas separadas na aparência, porém interligadas na sua função. Tanto que o Sol, né, quando o Sol vai desaparecer, a Lua aparece. Quando a Lua vai desaparecer, o Sol aparece, né? Então, existe uma ligação, né? Existem até mitos que diziam que eram amantes, né? Mas que foram separados e eles só podem se ver 2 vezes a cada 24 horas, quando o Sol vai se pôr e quando o Sol vai nascer, né? É uma alegoria interessante, né? Mas que mostra para nós, né, essa união perfeita entre esses dois aparentes antagonismos. Tá? Então, guardem isso muito bem. Existe uma ligação. Né? Nós já vimos, né, que essa ligação, né, ela foi produzida, né, por uma queda, né, por uma diminuição de vibração, tá? Diminuição essa que nós já, digamos assim, colocamos como sendo um relâmpago flamejante. E por que nós citamos que é um relâmpago flamejante? Porque o Sefer Yetzirah, ele quando fala, né, da criação, fala dessa emanação dessas 10 círculos, que são os 10 sefirot, né, e dos 22 caminhos, que são as 22 letras, né, ele fala que foi como o coriscar de um relâmpago. Né? O coriscar, quer dizer, aquele caminho de um relâmpago. Né? E esse caminho do relâmpago, nós também discutimos, no último encontro especialmente, que é um caminho que é aberto entre dois pontos distantes. Então aqui eu tenho Keter e eu tenho Malhut, né? Então entre esses 2 pontos distantes, que um seria o rei e o outro, um seria a coroa do rei e o outro seria o reino do rei, né? Tá? Então, se existe uma coroa, existe um reino, tem um rei por aí, né? Mas para que isso acontecesse, né? Para que saísse, né, da coroa, que é o que está mais perto da luz infinita, é o que está mais perto daquilo que a gente estava entendendo como sendo a fonte criativa. Então, para eu sair daqui e chegar até aqui, forçosamente houve uma diminuição nessa luz. E luz é vibração. Então, forçosamente houve um decaimento nessa luz. Mas note que esse decaimento da luz, né, ele acontece numa sequência. Quer dizer, isso foi acontecendo de um para o outro, sem pulos, sem hiatos, sem mudança de uma característica para outra, só foi diminuindo a vibração. E essa diminuição da vibração, ou nessa diminuição, está todo o segredo de eu entender das águas de cima e entender das águas de baixo e entender que existe um firmamento entre ambos, ou colocando naquelas palavras anteriores, que existe uma ligação entre essas duas essências, entre essas duas manifestações, que tem correndo nas suas veias, vamos falar assim, a mesma essência, porém se manifestando de uma maneira diferente. Por isso que Hermes falava que o que está em cima é semelhante ao que está embaixo, é parecido com o que está embaixo, mas não é igual. Né? Por quê? Porque o que está em cima, né,
ele tem uma essência que se manifesta de um jeito, e o que está embaixo tem a mesma essência, mas que agora se manifesta de uma outra maneira. Tá? E outra coisa importante que nós já comentamos, mas que não custa lembrar, é que esse caminho desse relâmpago, né, a gente está acostumado a ver o relâmpago começar e terminar, mas esse caminho do relâmpago aqui é como se ele fosse uma foto de um relâmpago. Então, essa foto do relâmpago, veja, quando eu mostro uma foto, aqui está eternizado um momento que o raio venceu, né, o ar que tem entre a Terra e a nuvem e caminhou de um para o outro. Tá? Esse caminho aqui, né, que a gente fala que é o relâmpago flamejante, ele é um instante eternizado, tá? Aonde a essência saiu daqui e foi se modificando até chegar aqui. Mas veja, isso é um flash. Isso é um instante na eternidade. Tá? Dizendo diferente, esse instante ainda está ocorrendo. Tá? Então, se ainda está ocorrendo, né, existe uma ligação muito clara entre o que está em cima e o que está embaixo. A gente só precisa entender a característica dessa ligação. E aí a gente pode fazer coisas interessantes. Tá? Nós começamos no finalzinho do nosso último encontro, começamos a mostrar que uma outra característica da árvore da vida, eu já falei que a árvore da vida é um recurso didático, né, criado para a gente entender vários aspectos, né, da Cabala. Né? Então, a gente viu os 10 Sefirot, a gente viu que tem 22 caminhos, a gente viu que existe um relâmpago que sai de Keter e vai para Malkut, né? A gente já viu isso. Mas uma outra maneira de olhar para essa árvore, né, é olhar que ela pode ser dividida em 4 partes. A primeira, um triângulo para cima, as outras 2, um triângulo para baixo, e a quarta, uma manifestação de um ponto que reúne as essências de tudo. Tá? Essas 4 manifestações aqui, né, a gente mostrou que é um dos mundos, que é o mundo chamado na Cabala de Atzilut, que tem uma árvore da vida dentro dele. Aí já começa a complicar um pouco, porque a gente está vendo uma árvore da vida, mas em cada um desses mundos, né, eu também posso identificar uma árvore da vida. Né? Por quê? Porque eu saio, neste mundo aqui de Atzilut, eu saio de uma vibração extremamente alta para um decaimento de vibrações que chega a ser menor. Por que isso? Né? Porque na criação, nada acontece aos saltos. Nada acontece assim, intempestivamente. Tá? Você está olhando o céu, né? 6 horas da tarde, 15 para 6, começa o sol a ir embora. Vai vindo lá do leste para o oeste, vai escurecendo, né? Vai indo, vai escurecendo, até que escurece. Mas não é como apagar a luz de casa, desligar o interruptor, estava aceso só, apaga o sol. Não é assim. Né? É devagar, é escalonado, acontece em etapas. Da mesmo modo, está muito escuro, aí o sol vai nascer, aí você vê lá no leste, tá uma corzinha vermelha, né? Começa uma vermelhidão, né? Eu gostava muito de brincar, até com a minha neta, eu falava, olha só, o menino Jesus
pegou os lápis de cor dele e agora começou a brincar no céu. Ele pegou o vermelho, olha, agora ele pegou o laranja, agora ele pegou o amarelinho, agora vai o azulzinho, tá? Quer dizer, a luz do sol, o dia, ele vai aparecendo devagar, por etapas, né? Então, quando eu falo que existe um mundo aqui, desses 3 sefirot aqui, né, a gente tem que entender que esse mundo, né, vai ter uma diminuição de vibração, mas ela também não vai acontecer assim, ela estava em 1, agora puf, vai para 2. Não, vai acontecer uma diminuição de vibrações, por isso a árvore da vida, uma árvore da vida aqui, de tal maneira que saindo daqui, de Keter, e indo para Hokmah, vai neste caminho aqui existir uma transição, etapa por etapa. E depois, quando vier para cá, para Bina, de Hokmah para Bina, vai acontecer uma transição. E assim sucessivamente. Esse mundo aqui, ele é considerado para nós, na Cabala, um mundo arquetípico. Um mundo, eu poderia chamar, um mundo da ideia, da ideação, né? Um mundo onde o Criador, né, pensou em fazer o mundo. Vocês vão lembrar que nós já comentamos aqui que no capítulo 1 do Gênesis, né, até por causa da primeira frase que está lá no capítulo 1, que é o Bereshit bara Elohim, né? No Bereshit tem uma raiz, né, que é a raiz, tem o Resh, que é da raiz Rosh, que é cabeça. Então, segundo Fabre d'Olivet, ele diz que esse Bereshit, né, ele foi, é uma criação, né, mas é uma criação que aconteceu numa cabeça. É uma criação, é uma ideia que aconteceu na cabeça do Criador, né? Bom, uma ideia que acontece na cabeça é pensamento, né? Então aqui, né, em Atzilut, né, é onde o Criador, o Eterno, ele planejou, quis fazer, desejou fazer, pensou em fazer a criação, né? Mas é só isso, né? Ele pensou, né? Aí, e aqui a gente simboliza com a primeira letra do nome inefável de Deus, que é o Yud. Depois, a gente determina aqui um segundo mundo cabalístico, né, que é chamado o mundo de Briá, né? E note que este triângulo aqui, agora esse daqui está invertido. É como se, né, daqui para cá tivesse existido uma inversão, né? Ou se daqui para cá houvesse uma separação, que a gente pode e vai comentar isso mais para frente, no futuro, que é a separação daquilo que é chamado da não sefirá, seria a 11ª sefirá, né, que é da At, né, que ela está sempre mais pontilhada, porque ela é dita que não está aqui, mas ela representa um abismo. Então, um aparente abismo entre aquilo que o Criador pensou e, olhando aqui para baixo, entre os 7 dias da criação. Aqui eu tenho, olha, 7. Então, aqui eu teria como que o Criador e aqui eu teria como o mundo criado. Então, saindo do Criador, né, do pensamento do Criador, eu venho para o segundo mundo, de Briá, que é o mundo do arquiteto. É o mundo onde as plantas, o desenho, o projeto daquilo que foi pensado aqui,
começa a acontecer. E note que aqui, né, já não é mais necessariamente o eterno que está fazendo. Ele emanou, essa palavra a gente já ouviu em algum lugar, ele emanou, diz Martinez e Pasquali, né, espíritos e tal, mas eu gosto de pensar no seguinte, aqui, né, são leis espirituais, ele emanou leis espirituais, que a gente pode interpretar como sendo o verbo, tá? Que pegaram essa ideia, pegaram esse pensamento e transformaram num projeto. Tá? Bom, mas agora, e esse projeto também não acontece assim, né? Abracadabra, né? Esse projeto também tem uma árvore da vida, né? Porque ele vai acontecendo em etapas, né? Devagar, tal, planejamento. E aqui, então, esse mundo, ele fica com a letra Re, Yud, Re. Agora, eu venho para o terceiro mundo. Nota que nós falamos que saiu uma essência daqui, nas águas de cima, que se manifestaram através do relâmpago, chegando à mesma essência, mas modificada, nas águas de baixo, que é a parte material. Então a gente já saiu daqui, já modificou isso para um projeto bem determinado, e agora a gente vem para um outro nível de manifestação, ainda espiritual, ainda não material, que é o mundo de Yetzirah, tá? Que é um mundo aonde este projeto, que representa esta ideia, né, vai começar a ser edificado, vai começar a ser construído. Tá? Ele é chamado, muitas vezes, o mundo das formas. Porque aqui, né, é como se aqui eu tivesse o projeto, por exemplo, de fazer uma viga, de fazer uma estátua, mas eu tenho um projeto, aqui eu crio a contraforma, né? Se eu quero fazer alguma coisa, por exemplo, um gesso, então eu crio um espaço que é exatamente ao contrário, para poder, uma forma, para poder preencher e depois poder tirar aquilo que eu quero. Então, esse aqui é conhecido como o mundo das formas, que também não acontece de imediato. Ele vai acontecendo também aos poucos. E a letra que designa esse mundo, então aqui eu tinha Yud, Re, Vav, né? E agora sim, aquela essência que era das águas de cima, que era inefável, que foi caindo, que foi mudando, que foi através do relâmpago, né, vindo para baixo e tomando forma, passando por uma forma, né, ela agora se manifesta numa forma no mundo de Asiá. Note que também essa manifestação, essa graduação de formas, ela também não é única nem acontece de uma hora para outra. Ela acontece também em gradações. Né? E aqui eu tenho de novo a segunda letra do nome inefável. Então eu tenho Yud, Re, Vav, Re, para me lembrar que existem 4 mundos ou 4 fases, tá? Na manifestação daquilo que é, né, digamos assim, a essência que o Criador colocou, né, para se tornar um mundo criado. Né? Guarda a mesma essência, porém com uma outra forma. Né? Eu até dei esse exemplo outro dia, né? Então, por exemplo, eu quero comer alguma coisa, quero comer um bolo, né? E eu quero comer um bolo X aí, né? Um bolo chocolate. Aí aqui, né? O Masterchef aqui, o mestre, ele vai determinar a receita.
para fazer aquilo que eu pedi. Ele vai escrever a receita. Aqui, o cozinheiro, né? E esse nome cozinheiro vem bem a calhar para este mundo aqui, né? Ele pega os ingredientes desta receita para juntá-los de acordo com a receita, para poder manifestar o que aqui se queria. E aí é como se ele pusesse no forno, né? E aí aparece o bolo, aí aparece a matéria, né? Este mundo aqui é conhecido como mundo arquetípico ou arquétipos. Este mundo é um mundo mental. Este mundo é um mundo conhecido por nós como astral. E esse aqui é o mundo material. Note, agora voltando àquilo que a gente falou, né, que existe uma ligação, né, entre as águas de cima e as águas de baixo, que são o firmamento, quer dizer, que nada está separado, mas que tudo é uma coisa só, e que agora que a gente vê que isso acontece em etapas de redução e de mudança e modificação das essências, né, da manifestação das essências, sendo uma em Keter e outra em Malhut, diferente, né? Então, se existe essa ligação, né? Se existe essa ligação, este mundo manifesto, né? Ele deve ter algo a ver com este mundo astral e deve ter algo a ver com este mundo mental. Bom, claro, também deve ter muita coisa a ver com esse aqui, mas lembra que aqui eu tenho uma não sefirá, eu tenho Da'at, eu tenho aquilo que a gente pensa que é uma baita de uma separação entre o Criador e a criatura. Existe um abismo, aqui é chamado abismo, né? Bom, a gente já comentou também a essência do nome Yud Re Vav Re, e mostramos que se você colocar essas letras uma em cima da outra, né, surge, né, parece um homem, e esse aqui é o Adão Kadmon, né, é o Adão primordial, que tinha, né, a essência de Yud, que é a essência do 10, que é a essência do do Uno, do Criador. Tem o 5, que é a essência do Criador se refletindo, portanto se dividindo como se fossem dois, que é o 5, que é a criatura, que eu tenho o Criador e a criatura. Eu tenho a soma do 10 mais 5, que dá 15, 1 mais 5 dá 6, que é o Vav, que é a união, que é o prego, que é o que une, é a letra que designa aquilo que une, né? Então eu tenho o Criador e a criatura totalmente unidos, né? Olha só, esse aqui é um mundo, esse aqui é outro mundo, esse aqui é outro mundo. Então eu tenho um Criador que tem uma ideia, eu tenho a criatura, né? Eu tenho a união deles, tá? E dessa união, como os dois estão unidos, num nível um pouco mais baixo, a criatura agora ocupa a posição do Criador, porque começa tudo de novo, essas três manifestações, só que agora é a própria criatura que assume o lugar de Criador. Por que isso é importante? Isso é muito importante porque, olha aqui, nós temos os 4 mundos, agora separados de uma maneira talvez até mais clara, tá? Então eu tenho aqui o mundo dos arquétipos, eu tenho aqui um mundo mental, eu tenho aqui um mundo astral e eu tenho aqui um mundo material. Bom, para quem já leu Papos, né, e conhece, né, um pouco do que ele fala, né, vai entender que existe, né, um reflexo desses 3 mundos. Veja, aqui é a criação, aqui é o Criador. E aqui, onde estaria Da'at, né, é um aparente abismo, né, que separa o Criador da criatura, né. Eu já lá atrás, eu já dei a dica de que não existe separação, porque se sai daqui
e vem para cá e a essência se mantém, deve existir uma ligação entre esse daqui que está para cima, né, da Trindade, e dos 7 dias da criação, 6 dias mais o dia do descanso. Então, deve existir uma relação. A gente talvez não saiba, não conheça, e pensa que existe um abismo. Pensa que o paraíso está aqui em cima e que nós estamos aqui embaixo, né, longe para burro, né? E eu não me canso de dizer, né, o livro, né, Longe é um Lugar que Não Existe, do Richard Bach. Então, aqui parece que está longe, né, o paraíso da criatura, né, paraíso do mundo material. Mas longe é um lugar que não existe, né? Aí, eu lembro, né, que o ser humano, ele tem um lado material, esse triângulo para baixo, ele tem um lado espiritual, né, esse outro triângulo. Só que não são dois triângulos simplesmente jogados. Eles são dois triângulos que se entrelaçam. Portanto, eu tenho um espírito, né, que tradicionalmente é colocado, né, pelo misticismo aqui na cabeça, que seria a letra Shin, né? Eu tenho, né, uma matéria, né, que tradicionalmente é colocado como a letra Men, que é a água, né? Aqui eu tenho fogo, aqui eu tenho água. E é muito interessante em certos escritos de Jacob Boehme, de Pasquali, de Martinet, de Saint-Martin, mesmo de Villermoz, eles mostram, né, que a criação do mundo, né, a criação toda, ela foi através do fogo, mas que se só o fogo continuasse, né, ele queimaria tudo e não existiria a criação. Então, foi preciso haver a água, né, para que a água apaziguasse o fogo. Só que também, para as duas se misturarem, para fazer uma ligação entre essas duas, né, existe o peito, que é, né, o Aleph, que é o Ash, né? Então eu tenho o fogo, que eu poderia até dizer que a gente poderia simbolizar como as águas lá de cima, né? Chama o fogo do Espírito Santo, pode chamar como quiser, né? Eu tenho as águas de baixo, e eu tenho o firmamento entre uma e outra. Porque tudo aquilo que acontece em cima é parecido com aquilo que acontece embaixo. Então, o ser humano, ele também é trino, né? E a gente conhece, né, de alguns estudos, né, essa evolução do ser humano, saindo do ser humano dito, o ser humano que só está mais ligado na matéria, né, para o ser humano que desperta e entende que existe algo a mais do que a matéria, que existe um lado espiritual. Quer dizer, ele sabe que ele tem isso aqui, mas ele deixa de querer olhar só para o seu umbigo, vamos falar assim, ele deixa de querer só satisfazer as necessidades materiais, mas ele entende que ele tem um espírito, né, que ele é um espírito encarnado, ele é um espírito envolto em matéria, né? E aí, quando isso acontece, né, ele cria um desejo, né, dessa ligação com um ser maior, que ele descobre que está dentro dele. Então, todo o caminho, toda essa coisa dele é descobrir como fazer essa ligação, né? Mas, olha só, então existiu, né, um plano, né? Existe um plano do Criador, do Eterno, quando ele pensou, quando ele teve uma ideia, quando ele passou a ideia para o projetista, quando o projetista passou a ideia para os operários e quando os operários manifestaram essa ideia no mundo material. Existe um fluxo de energia, que é um fluxo de energia criativo, é uma direção que vem do Criador para a criatura, né? E isso daqui eu poderia chamar de o bem,
isso é o bem, né? Isso é aquilo que a gente chama de bom, tá? Mas olha só, né? Qual é a grande capacidade do ser humano, né? Também não é criar quadros mentais, também não é criar arquétipos, né? Então, se o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança do Criador, ele é capaz de criar arquétipos, é capaz de, a exemplo do que o Criador fez aqui, criar uma imagem, certo? E se ele conseguir mandar essa imagem para esse projetista, que é o mundo mental, tá? Dá para a gente querer imaginar que se chega uma imagem mental para esse projetista, ele vai fazer o projeto, vai mandar para os caras daqui da forma, que vão colocar no forno e que vai acontecer alguma coisa. Mas o que é necessário para que isso ocorra? É necessário que essa imagem mental que eu vou fazer, tá? É necessária, quando eu mando para cá esse arquétipo, quando eu mando essa imagem, é necessário que ela esteja de acordo com esse fluxo cósmico. Porque senão ela vai se chocar com aquelas leis que foram digamos, instituídas no instante da criação, no instante de pensamento da criação, e aí elas seriam o mal, e aí elas não vão acontecer. Então, quando eu mando uma imagem mental, um arquétipo, né, mando para o mundo mental, e esse arquétipo está em acordo com o fluxo cósmico, o que acontece? Aquilo que eu mandei se manifesta aqui. E como é que eu faço isso? Né? Eu crio uma imagem mental e tem um segredo, um grande segredo aqui, tá? Que é essa imagem, ela precisa ser carregado daquilo que o mundo material tem, que é emoção. Porque a realidade ela ocorre quando esses quadros mentais carregam emoção. Então, eu faço esse quadro, eu carrego a emoção e eu mando isso daqui para cima, eu mando isso para o mundo mental. E quando eu mando isso para o mundo mental, né, eu não quero que aconteça nada que não esteja de acordo com o fluxo cósmico. Então eu falo, se eu merecer isso, né, e se isso estiver dentro da vontade de Deus, acabou de ser feito. A gente conhece isso como criação mental. A gente conhece isso como processo de criação mental. Quer dizer, eu crio algo, eu também posso criar algo que é contrário, eu posso desejar, não é fácil conseguir, tá? É mais fácil conseguir isso quando eu só mando uma ideia para este mundo aqui. Só que este mundo aqui é um mundo meio sem inteligência, né? Ele só obedece um plano. Então, se eu mando uma coisa ruim para cá, né, um desejo, uma emoção ruim para cá, só para cá, isso pode acontecer de não ser legal, né? Por isso, né, que ao praticar essa capacidade que o ser humano tem de pensar, criar um arquétipo e emanar esse arquétipo, a gente pensa aqui, né? E a gente só quer que isso aconteça se tiver nesta direção. Isto é, essa direção é o quê? Essa direção é um fluxo criativo, cósmico, e um fluxo de merecimento. Por quê? Porque quando essas leis aqui foram criadas, né, no instante
da emanação do universo, na emanação da criação, foi criado a lei da ação e reação, que a gente conhece na física, né? Se eu jogar uma pedra para cima, a pedra cai na mesma direção, sentido contrário, com a velocidade constante, a aceleração constante, tal. Mas essa mesma lei serve para os desejos, serve para os sentimentos, serve para os pensamentos, e dependendo de onde ela se aplica, a gente muda o apelido dela. Então a gente chama de ação e reação quando é física, a gente chama de lei do karma quando ela é na nossa vida e nos assuntos que dizem respeito à nossa vida, e assim por diante. Então, essas leis são leis universais. Então, eu não quero contrariar essa lei. Por que eu não quero contrariar essa lei? Porque eu já aprendi que se eu atirar uma pedra para cima, né, e eu ficar embaixo do caminho de subida da pedra, certo? Eu vou tomar uma pedrada. Mas não foi Deus, nem nenhum anjo, não foi ninguém que mandou a pedra para baixo. É uma lei, né? A gente poderia dizer que é uma lei, a lei universal, que é a lei, né, a lei da gravitação, a lei que puxa, né, os objetos para o centro da Terra, né? É a gravidade, a lei da gravidade, e que eu mesmo, por desafiar uma lei, que é uma lei universal, né, por provocar essa lei, eu mesmo dei a pedrada em mim mesmo. Do mesmo modo, quando eu desejo coisas que não estão em consonância com com aquilo que é criativo do universo, tá? Eu estou jogando uma pedra para cima mentalmente. Aí, cada um sabe o que quer, né? A gente aqui, né, dizem muitos estudiosos, que a gente, estando aqui, a gente atinge este mundo aqui, né, por meditação, muitas vezes. Mas que para atingir este mundo aqui, a gente atinge pela oração, né? E quando eu falo oração, não é necessariamente, também pode, mas não é necessariamente recitar coisas feitas. É bater um papo com o Criador, né? É conversar, é realmente entender que Ele está dentro de nós, ao nosso lado, Ele está em todo lugar, Ele está com a gente, e a gente pode conversar, né? Mas é uma conversa que muitas vezes as pessoas fazem essa conversa para pedir. A melhor conversa que a gente pode ter, né, é ser grato, é gratidão, né? Por quê? Porque a gente já recebeu tantas coisas, né? A primeira delas é o fato de estar vivo. Isso é um dom, né? De estar respirando, de estar consciente de que nós estamos aqui, de que nós estamos fazendo. Então, essas coisas que parecem pequenas, né, são coisas muito importantes, né? São dádivas muito importantes, são presentes que a gente ganha do Criador, né? Então eu queria, na realidade, já estamos em 10 para as 9, eu vou encerrar aqui hoje, né, nosso bate-papo, né, a nossa conversa, né, e vou deixar para a próxima vez a gente começar a falar nessas colunas aqui, né? Porque o entendimento dessas polaridades vai ser muito importante para nós, né? Então, eu vou parando por aqui, né? Deixa eu achar aqui, cadê? Eu acho que agora estamos